Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa aqui no estúdio, na House Decor, e hoje eu recebo o Marcelo Demas. O Marcelo, que é professor de Mindfulness, é uma terapia que, traduzindo aqui para o nosso idioma, para o português, se aproxima de atenção plena, de foco completo, e que está muito em voga, tem muita gente comentando sobre isso. Nosso programa não poderia deixar de abordar o tema. Primeiro, quero agradecer a presença do Marcelo aqui conosco. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado pelo convite. Deixa eu passar rapidamente o currículo do Marcelo e vou tentar passar numa leitura mais rápida, porque é um currículo extenso, né? O Marcelo é professor de Mindfulness para a Saúde, com formação na Inglaterra, no Instituto Works, e também nos Estados Unidos, no Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society, da Universidade de Massachusetts. Ele fez esse curso com Jon Kabat-Zinn e também com o Saki Santorelli. Ele é médico da família e comunidade, com graduação, especialização e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, e também docente, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Ainda professor também, visitante da Universidade de Zaragoza, membro da comissão organizadora e responsável pelo módulo prático de Master em Mindfulness na mesma instituição. Esse é um breve relato daquilo que o Marcelo já se especializou. E aí é uma pergunta que é recorrente, como é que você tomou contato com Mindfulness? Eu, desde a graduação, como médico, eu me interessava por intervenções, por coisas, por ações que pudessem empoderar as pessoas, ou seja, que os pacientes pudessem fazer e eles mesmos aprimorarem a própria saúde. Sim. E aí eu fui buscar alternativas dentro desse mundo, que a gente chama de promoção da saúde, né? Então eu estudei atividade física, estudei outras formas de medicina, que a gente chama de medicina integrativa, né? Estudei yoga, estudei várias maneiras para que as pessoas pudessem fazer ações que aprimorassem a própria saúde. E cheguei no Mindfulness, né? Por meio dessa busca. E aí eu observei que esses programas, eles eram bastante estruturados, bastante baseados em ciência, em pesquisa, e com bastante aplicação em pacientes, no mundo da saúde, até no mundo corporativo, no mundo da educação, né? Então, são programas bastante estruturados, bastante embasados em pesquisa, em ciência, e isso me interessou bastante para aplicação, tanto com pacientes, quanto na minha própria linha de pesquisa. Sim. E dentro da universidade também. Então, por isso que eu optei por estudar esse assunto. E nós estamos falando de que ano aí, Marcelo? Isso começou em 2008, 2008, né? Essa busca certo. por Mindfulness especificamente. Agora, desde a minha graduação, lá nos idos de 90, eu já me interessava por isso. Um dos cursos que você fez foi com o Jon Kabat-Zinn, que foi basicamente quem trouxe isso para o Ocidente, não? Isso, ele é o pai da ideia, podemos dizer assim, né? Ele é um professor emérito da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Sim. E ele começou a oferecer esses programas dentro do Hospital Geral de Massachusetts, né? Para pacientes com condições clínicas crônicas e com dor crônica, por exemplo. Então ele transformou, né, essas práticas em programas estruturados e começou a oferecer dentro de hospitais. E a partir daí isso se espalha pelos Estados Unidos, pela Europa e agora está chegando no Brasil também. Quando a gente fala mindfulness ou atenção plena, a gente está falando de um estado psicológico, de um estado mental, né? É um estado mental que tem dois componentes principais, a atenção, então estou atento ao que eu estou fazendo enquanto eu estou fazendo, então estou atento à nossa conversa enquanto eu converso, e também um componente de atitude, que é que a gente chama de mente do principiante, né? Em geral, ou a gente está desatento, estou no piloto automático, ou quando eu estou atento, eu estou criticando alguma coisa, né? Interpretando e criticando. E o estado de mindfulness, ele tenta ser um contraponto a isso, seria trabalhar a atenção numa atitude de curiosidade frente ao que está acontecendo, para eu ser menos reativo às situações, né? Então esse estado de mindfulness, ele é treinado por meio de práticas meditativas. Então o que o Jon Kabat-Zinn fez foi estruturar um programa adaptando essas técnicas meditativas dentro de um programa laico, não religioso, clínico, para desenvolver o estado de mindfulness e aí as pessoas poderem acessar esses programas e terem os benefícios. A gente tem a impressão sempre, né, de que o povo oriental, ele tem muito mais facilidade desse tipo de terapias, de exercícios meditativos, né, contemplativos. Houve uma adaptação pelo Jon para a característica do povo ocidental, ou ele veio in natura, na íntegra do jeito que ele houve uma sempre adaptação, exatamente essa adaptação cultural é uma das coisas que ele inovou, né? Na verdade, as técnicas já existiam, né? Ele adaptou as técnicas num contexto
ocidental, ocidentalizado, e principalmente não religioso, para que não haja uma barreira para alguma pessoa que não seja do budismo, etc. Qualquer tipo de reserva, Exatamente. Então houve uma adaptação, basicamente uma adaptação cultural, foi o que ele fez. Né? Quais são os principais benefícios das pessoas que praticam e que têm acesso ao mindfulness? Bom, a primeira ideia é que essa palavra praticar é importante, né? Então, para que você tenha os benefícios, você tem que praticar. É muito parecido com atividade física. Sim. Então, não adianta eu ler um livro de atividade física que eu não vou ter os benefícios. E mindfulness é a mesma coisa. Eu tenho que fazer os exercícios, as técnicas, para que eu possa ter os benefícios, né? E de maneira regular é o mais interessante. Para as pessoas que fazem regularmente, né, tem vários benefícios já estudados por meio de estudos científicos. Principalmente melhor manejo da ansiedade, da depressão e da dor crônica. Né? Não só pacientes com ansiedade, depressão ou dor crônica, mas qualquer condição. Então, por exemplo, um paciente com diabetes ou com pressão alta, hipertensão, mas que seja ansioso ou com sintomas de depressão, ele também se beneficia. Então, por isso é uma terapia, né, um programa que se adapta a um leque bastante grande de pacientes. Eu li um estudo a respeito de pesquisas que foram realizadas com uma população de pessoas, né, que sofreram de depressão, em que 44%, né, desse grupo, desse universo escolhido, teve aí muito menos recaídas, né? E alguns até eliminaram as recaídas no período de um ano. Esse estudo foi feito no período de um ano, praticando o mindfulness. Eu estava conversando com o Marcelo antes da gente... Eu estou falando mais calmo agora, né? Eu estava conversando com o Marcelo, né, antes da gente iniciar a nossa gravação e dizer a ele o seguinte, é algo que está muito em voga, né? Está muito à baila, e aí a gente começa a pensar em modismo. E a proposta dessa terapia, a proposta dessa filosofia é exatamente contrária ao modismo, né? Porque o modismo ele tem um período de auge e depois ele acaba, não é, caindo ou sendo substituído. E esse tipo de filosofia, ele vai trazendo cada vez mais benefícios à medida que a pessoa pratica mais tempo, não? Quanto mais pratica, mais benefícios, né? E a questão do modismo acho que é bastante importante que seja discutido, Você né? mesmo está falando ainda, está muito em moda, né? Sim, mas eu acho que a moda tem sempre dois lados, né? Tem um lado bom porque divulga, né? Então isso chega ao número maior de pessoas, ao número maior de pessoas, as pessoas ficam sabendo que existe, né? Mas não pode parar só nisso, como você falou, né? As pessoas que se interessarem, elas têm que realmente começarem a praticar. E também muitos governos têm se interessado, né? Muitas políticas públicas em alguns países têm usado mindfulness. A USP está fazendo teste pelo SUS, não é? A USP, a Unifesp, né? Algumas outras universidades no Brasil. No Reino Unido, na Inglaterra, o parlamento inglês tem praticado mindfulness, né? Os próprios parlamentares. E acabam sendo formadores de opinião. Isso, exatamente para isso. Né? Eles estão estudando lá a mindfulness como política pública. Entre 5 ações de desenvolvimento social, uma delas é mindfulness, para aplicação no sistema de saúde e na educação. Então, isso é uma moda positiva, vamos dizer assim, né? Está entrando na sociedade de maneira sustentável. Quando você tem contato com uma pessoa que quer iniciar, evidentemente não é uma pessoa que é completamente estreante em mindfulness, evidentemente você vai fazer uma anamnese com ela vai observar qual é o comportamento dela, que tipo de indicação ela vai ter. Mas, em média, Marcelo, qual é a recomendação e que tipo de exercício ela vai começar a fazer para se engajar no mindfulness? Então, como a gente estava falando que mindfulness ele é universal, né? Então ele vem do budismo, agora se insere na cultura, entre aspas, ocidental. Então eu vou encontrar mindfulness tanto no ambiente religioso, budista, espiritual, como no ambiente clínico. Então as pessoas podem optar, né? Não quer dizer que uma coisa seja boa e outra coisa seja ruim. Então eu posso optar o que eu quero fazer. Aqui a gente está falando desse mindfulness clínico, acadêmico, laico, etc. Né? Para esse mindfulness, né? Então se a pessoa se interessar por praticar, se ela for um paciente, ou seja, uma pessoa com uma condição clínica, né? Ela tem que procurar um profissional, primeiro, né, o próprio profissional que já cuide dela. Quando você fala com uma condição clínica, o quê? Com alguma patologia? Com uma doença, né, com uma patologia. Tipo de patologia. Né? Então, essas pessoas, a aplicação de mindfulness é bastante clara, bastante importante, tem benefícios, mas elas devem ter um segmento clínico. Ou seja, o mindfulness vai ser um coadjuvante. Vai ser um tratamento adjuvante, né, ou até como você citou naquele estudo da Inglaterra, né, ela substituiu, né, o tratamento com fármacos, com medicamentos, mas todo
num ambiente controlado, com segmento médico, né? Então, uma pessoa com uma doença ou com uma patologia deve ter um apoio, continuar tendo o apoio do seu terapeuta nesse processo e procurar um professor de Mindfulness que seja bem treinado, que seja bem capacitado para seguir todo o processo. Os programas, eles em geral, eles têm começo, meio e fim, né? Então, em geral, eles duram 8 semanas, né? E ao final das 8 semanas a pessoa vai ter autonomia para que ela possa praticar sozinha. Dá continuidade. Então os programas eles são uma iniciação, né? As pessoas aprendem as técnicas para depois aplicarem no dia a dia, em casa ou no trabalho. Né? Você pode mencionar algum tipo de técnica São inicial? 4, em geral o que a gente usa são âncoras de atenção. Né? Então eu vou treinar, a gente fala que é o treinamento do músculo da atenção. Né? Então para eu treinar o músculo da atenção, eu uso âncoras para minha atenção, ou seja, pontos onde eu possa ancorar a minha atenção para treiná-la. E geralmente essas âncoras são o próprio corpo, né? Uma técnica bastante conhecida, bastante clássica, é usar a própria respiração. Então quando você muitas vezes vê uma pessoa meditando, né, sentada, parada, com os olhos fechados, ela não é que ela não esteja fazendo nada. Ela está observando a própria respiração para poder treinar a atenção, né? Outras âncoras são as sensações corporais, ou tem algumas técnicas que são em movimento, então caminhadas bastante lentas, onde você presta atenção no movimento da caminhada, nas sensações. Que normalmente são coisas que a gente faz automaticamente, Geralmente instintivamente, a gente faz sem perceber, né, no piloto automático. Então esse é um treinamento para você começar a perceber, Sair um pouco do piloto automático, exatamente. Treinar a tua atenção para direcioná-la para aquilo que você quer. Isso, para você controlar um pouco mais, né, emoções, pensamentos. Então, geralmente a gente se deixa levar pelas emoções, pelos pensamentos, reage muito, né, às situações. Essas 8 semanas, esses 2 meses aproximadamente, qual é a frequência? É uma vez por semana. Uma vez por em geral semana? São 8 sessões, uma sessão por semana, que dá mais ou menos 2 meses, né? E quanto tempo essa sessão? 1h30, 2 horas cada sessão. Né? É pouco tempo. Por exemplo, com 10 a 15 minutos diários, eu consigo já melhorar bastante a minha saúde com essas técnicas simples, né? Então exige disciplina, lógico, eu tenho que reservar um espaço, né? Estar motivado para fazer isso na minha vida. Mas 5 minutos, 10, 15 minutos, né? Então já me ajudam a melhorar a saúde mental por meio dessas técnicas. E a outra coisa são as práticas informais que a gente fala, né? Então eu posso praticar Mindfulness no meu dia a dia, em qualquer coisa que eu faça. Então se eu estou conversando com você, se eu estou atento, eu estou, na verdade, praticando a atenção. Se eu estou trabalhando numa tarefa, se estou atento também. Durante os programas de 8 semanas, né, além das sessões presenciais de 1h30, 2h30, tem as tarefas de casa que a gente fala, né? Que é incorporar as técnicas no dia a dia, mas também incorporar isso que eu chamei de prática informal. Então a gente recomenda que as pessoas levem essa ideia de Mindfulness para o seu dia a dia. Então se eu estou comendo, tento comer com atenção plena, né? Se eu estou conversando, faço com atenção plena. Se eu estou escovando os dentes, e isso já tem também um efeito positivo na minha saúde. Né? Então eu posso aproveitar qualquer situação no meu dia a dia para praticar esse estado mental. As pessoas conseguem, através da prática desse foco de atenção, organizarem melhor o seu dia a dia, já que, né, a gente vive numa sociedade tão atribulada? Sim, em geral essa é o relato das pessoas, né? Primeiro aquela coisa da multitarefa, que a gente acha que faz muita coisa, mas na verdade a gente está perdendo tempo, né? Então focar em uma tarefa por vez, na verdade é mais produtivo, né? As pesquisas mostram que se você faz várias coisas ao mesmo tempo, você perde 40% de produtividade. Nossa. Então você está perdendo tempo, acha que está ganhando tempo, mas você está perdendo tempo. E a percepção de tempo de quem pratica essas técnicas é diferente também. Então a pessoa percebe mais o tempo. O mesmo segundo dura mais para quem está mais atento. Né? Então isso também já está estudado. A gente falou bastante a respeito dos benefícios trazidos pela atenção plena, pelo Mindfulness, no que tange ao aspecto de patologias psicológicas, né? De doenças psicológicas. Mas eu sei que já tem várias experiências, comprovadamente pela medicina, que foram realizadas para trazer benefícios, inclusive para pessoas que são cometidas pelo câncer e por outras doenças. Me fala um pouquinho sobre isso, Marcelo. Câncer é outra linha de pesquisa bastante desenvolvida, né? O que se tem observado nesses pacientes ou com câncer ou com diabetes, com patologias orgânicas, que a gente fala, né? Além daquilo que eu falei, geralmente essas doenças, elas estão associadas a algum aspecto de saúde mental. Sim.
Então eu também tratando a ansiedade, sintomas de ansiedade, de depressão, eu acabo tratando, né, aquela coisa da interação mente e corpo, né? Sim. Eu acabo tratando o corpo também e melhoro parâmetros físicos, né, biológicos. No caso do câncer, além de eu tratar, então, um paciente que está, um portador de câncer, né, ele tem uma tendência muito grande a desenvolver um quadro de ansiedade ou de depressão. Então, o Mindfulness ajuda nisso, né? E esses quadros, eles estão relacionados à queda da imunidade. Sim. Então, quanto mais sintomas de depressão eu tenho de ansiedade, pior funciona meu sistema imunológico de defesa. E aí a doença tem E aí, indiretamente, exatamente, indiretamente tratando, né, a saúde mental desses pacientes, eu trato o corpo também, né? Então, eles ficam mais fortes do ponto de vista de defesa e tem se observado que eles aumentam o tempo de vida, né, a sobrevida que a gente fala. Então, quem incorpora regularmente as técnicas, né, por mecanismos psicológicos e biológicos, eles acabam tendo benefícios. Interessante. Olha, eu estou colocando aí o contato do Marcelo De Marzio exatamente para que as pessoas possam, né, dirimir outras dúvidas que eventualmente nós não tenhamos colocado aqui ou que não tenhamos nos aprofundado. Eu, como jornalista, gosto sempre de levar, não é, ao nosso telespectador a condição de ter um acesso mais aprofundado a respeito daquilo que a gente trata aqui. Marcelo, obrigado. Obrigado pelo Felicidades, convite. eu que agradeço. O nosso programa vai continuar, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos de intervalo e nós voltamos, não sai daí.